descaso, impunidade, desumanidade. Essas três palavras resumem todo o conteúdo que vocês estão prestes a assistir. Havia uma instituição em Minas Gerais que deveria cuidar da saúde física e mental dos seus pacientes. Porém, ao contrário disso, os internos eram tratados como anomalias, sofriam torturas terríveis e, durante décadas, esse hospital foi palco de horrores comparados a campos de concentração, como Auschwitz. O que vocês estão prestes a assistir é algo de cortar o coração. São relatos que nos fazem questionar o limite da crueldade do ser humano. Nesse episódio de Janela para o Desconhecido, contaremos a história inacreditável do Hospital Colônia de Barbacena, um lugar tão horrível que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. E acreditem, ao final dessa história, vocês vão ficar impactados, como eu fiquei. A cidade de Barbacena, um lugar tranquilo de Minas Gerais, erguia-se majestosamente o Hospital Colônia, inaugurado em 12 de outubro de 1903. A princípio, esse estabelecimento fora concebido como um hospital para tuberculose e depois como um hospital psiquiátrico, numa época em que o entendimento das doenças mentais era tão escasso quanto a compreensão sobre como enfrentá-las. Ali, uma grande oportunidade era oferecida aos pacientes, suprindo o que as famílias não podiam proporcionar em seus lares. O hospital operou de maneira impecável ao longo de vários anos, se tornando até referência em nível nacional para aqueles que buscavam auxílio para familiares com questões psicológicas ou psiquiátricas. Com o passar dos anos, o hospital ganhou fama e status, tornando-se um farol de esperança para a maioria das famílias que clamavam por ajuda para seus entes queridos. Mas, a partir do ano de 1930, as coisas começaram a mudar. E para pior. O que inicialmente fora planejado como uma alternativa de tratamento para os atormentados, acabou se transformando num verdadeiro depósito humano. Na verdade, esse local, de alguma maneira, se tornou uma ferramenta sombria nas mãos de políticos e poderosos. Uma tentativa de realizar uma limpeza social, que serviria como desculpa para os horrores cometidos dentro de suas paredes. A instituição servia como um depósito daquilo que a sociedade considerava indesejável, mantido longe dos olhos públicos. Qualquer indivíduo que se destacasse como diferente era sumariamente enviado à colônia. E não pense você que a pessoa precisaria necessariamente ter problemas mentais para ser internada lá. Os pacientes, quer dizer, os encarcerados, sim, essa é a palavra correta, eram em sua maioria mães solteiras, negros, prostitutas, homossexuais, mendigos, indigentes sem família e sem documento, ativistas políticos, ou seja, qualquer pessoa poderia ser enviada para aquele lugar maldito. Bastava um simples atestado médico forjado e pronto. À medida que os anos passavam, a situação da colônia se deteriorava até alcançar um ponto crítico. O local, originalmente planejado para acomodar 200 habitantes, estava superlotado, com mais de 5.000 almas. E a maioria delas, por incrível que pareça, não tinham nenhum problema de saúde, seja ele físico ou mental, que reforçava ainda mais que a finalidade desse hospital não era curar ninguém. Mesmo porque, como eu já fui dito antes, a grande maioria nem doente era. A superlotação atingiu níveis alarmantes, forçando a administração a substituir camas por leitos de capim, a fim de acomodar a todos. Lamentavelmente, essa prática absurda estava longe de ser a única naquele local, pois era uma realidade em vários hospitais pelo Brasil naquela época. As condições dentro do Colônia são difíceis de serem descritas com palavras, pois o que se passava ali desafia qualquer narrativa.
O hospital operava com incrível desumanidade. Aqueles que desembarcavam no Colônia vinham de todos os cantos do Brasil, condenados a uma vida de confinamento perpétuo. A jornada até o hospício era feita de trem, transportando pessoas em grandes vagões de carga e relegando-as ao isolamento, exatamente como os judeus chegavam nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Homens e mulheres eram separados, despojados de seus pertences, inclusive suas roupas, ficavam nus. Os homens tinham seus cabelos raspados. Logo em seguida, eram todos submetidos a banhos coletivos, muitas vezes gelados. O estabelecimento era dividido em 16 pavilhões, cada um destinado a diferentes grupos. Alguns homens eram explorados em trabalhos forçados, sem remuneração, no notório pavilhão Milton Campos. O que acontecia com as mulheres era terrível. Quando elas chegavam no Colônia, tinham seus cabelos cortados e enfrentavam a humilhação de ficarem nuas diante de todos. Depois, eram destinadas ao chamado setor de assistência. Lá elas perdiam sua própria identidade. Seus nomes de nascimento eram trocados, como se apagassem sua existência, agora rebatizadas pelos funcionários do hospital. Nesse lugar, as pessoas perdiam tudo, desde a dignidade até sua própria história. O que mais impressiona é que muitas dessas mulheres vinham de famílias ricas, algumas eram filhas únicas de fazendeiros, e provavelmente foram rotuladas por terem perdido a virgindade, por terem sido vítimas de abuso ou qualquer comportamento que fosse considerado inadequado para a época. Mas o que acontecia com essas mulheres no Colônia? Bem, elas passavam a maior parte do tempo vestidas com roupas surradas. A situação dos pacientes era desesperadora, e as torturas eram inimagináveis. Os internos eram amarrados em camas e submetidos a choques elétricos. Muitos não existiam e perdiam a vida. A utilização desse procedimento era mais para aterrorizar do que para qualquer tratamento real. Dentro do Colônia, os funcionários eram forçados a passar por todas as etapas de atendimento na área da saúde, desde aplicações de injeções até realizar choques elétricos. Para subir de cargo no hospital, eles precisavam cumprir todas as etapas de treinamento. Esse ambiente era tão desumano que as pessoas eram tratadas como lixo. Pacientes morriam diariamente e, em certo ponto, essa realidade tornou-se tão comum que ninguém parecia mais se importar. A situação era desesperadora, a comida escassa e as pessoas tinham que acordar horas antes para enfrentar filas em busca de alimento. E por falar em alimento, imagina por um instante um lugar onde a comida, que muitas vezes era preparada no chão, mexida com pedaços de pau, era sempre a mesma coisa toda semana, e tudo sem qualquer tempero. É difícil de acreditar, não é? Mas infelizmente era assim. Além disso, apesar de horrível, não havia comida disponível fora dos horários das refeições principais. Na falta de roupas adequadas, muitos pacientes ficavam nus e totalmente vulneráveis ao frio, e eles se juntavam em círculos para se aquecerem. Era uma luta constante pela sobrevivência, e o sofrimento não se limitava aos adultos. Crianças e adolescentes passavam pelas mesmas dificuldades que os adultos. Eles também vivenciavam a violência e a falta de condições adequadas. E como já era de se esperar, em condições tão adversas à vida, muitos não resistiam e morriam. Havia muitas formas de morrer nesse lugar macabro. Seja por frio, fome, doenças diversas, torturas, enfim. A quantidade de mortos era tão grande que o cemitério do hospital não tinha mais espaço. E então, alguns funcionários corruptos se aproveitaram da situação para ganhar dinheiro com a venda de corpos. Quase 2.000 corpos foram vendidos para faculdades de medicina em todo o país. Isso se tornou um comércio da morte, interrompido apenas em 1980. E quando o interesse dos compradores diminuía, eles, em mais uma atitude desumana, dissolviam os corpos em ácido na frente dos pacientes. Há relatos que apontam mais de 60.000 pessoas ao longo da história do Hospital Colônia que morreram dentro daquelas paredes. 60.000 pessoas ao todo morreram lá. Isso, para mim, é uma estatística de guerra. A história do Colônia, os horrores sofridos por seus confinados, se tornaram públicos graças ao fotógrafo chamado Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, que testemunhou o horror em 1961.
Suas fotos impactantes ganharam destaque na imprensa, mas as promessas de mudança feitas pela classe política não se concretizaram. Para variar, né? E tudo praticamente caiu no esquecimento. Somente no ano de 1979 o assunto voltou à tona, graças a Irã Firmino, que na época era um repórter do jornal Estado de Minas. Ele conseguiu autorização para fazer uma reportagem no Colônia. Essa matéria, além de lhe render o prêmio ESSO de jornalismo, chamou a atenção de Franco Basaglia, um renomado psiquiatra italiano que tinha ideias revolucionárias sobre o tratamento de pessoas com doenças mentais. Basaglia veio ao Brasil a convite do psiquiatra mineiro Antônio Soares Simone. Enquanto ele esteve aqui, deu palestras e visitou vários hospitais públicos, inclusive o Colônia. Após testemunhar o sofrimento e a desumanidade que permeava o local, Basaglia convocou uma coletiva de imprensa e denunciou as condições terríveis do hospital. Esse escândalo abalou os alicerces do Colônia e seu fechamento gradual aconteceu ao longo dos anos 80. Hoje, o antigo Colônia é um hospital regional chamado Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Os pacientes que ainda vivem em residência terapêutica finalmente estão recebendo tratamento digno. O Hospital Colônia de Barbacena é, sem dúvida, uma mancha profunda na história da psiquiatria brasileira. Mas não podemos esquecer e nem tentar varrer sujeira para debaixo do tapete e fingir que não aconteceu, como alguns tentam fazer até hoje, não é? Mas, afinal de contas, quem é o culpado de toda essa tragédia? Eu tenho certeza que essa pergunta está passando pela sua cabeça nesse momento. Mas os horrores sofridos no Hospital Colônia de Barbacena não podem ser atribuídos a uma única pessoa ou entidade. O tratamento desumano e as condições terríveis enfrentadas pelos pacientes foram resultado de um sistema psiquiátrico arcaico, desumano e de práticas institucionais inadequadas que ocorreram ao longo de várias décadas, não só no Brasil, mas também em diversos outros países. Várias pessoas e instituições têm parte da responsabilidade desses eventos, incluindo médicos, administradores e funcionários corruptos do hospital, políticos, autoridades de saúde, a sociedade da época que por muitas vezes ignorava ou tolerava essas condições, as próprias famílias que abandonavam seus pacientes naquele lugar, mas principalmente o Estado brasileiro. Infelizmente, até hoje, ninguém foi oficialmente responsabilizado ou punido. O livro O Holocausto Brasileiro, de Daniel Arbex, investiga em detalhes os horrores vividos no Hospital Colônia de Barbacena e fornece informações sobre os diversos fatores que contribuíram para essa situação. Vale a pena lembrar que toda essa desumanidade não era exclusividade do Colônia. Esse mesmo modelo de tratamento se aplicava em praticamente todo o Brasil, e eu acredito que até hoje ainda haja alguns lugares que ainda o pratiquem. E é importante reconhecer esses erros do passado e garantir que a história seja lembrada para que tais atrocidades não se repitam no futuro. Uma das coisas mais chocantes dessas pesquisas que eu fiz foi com relação a esse garotinho. Eu não consegui cobrir o nome dele. Fotógrafo, quando estava fazendo a sessão de fotos pelo hospício, esse garotinho chegou perto dele e perguntou: "Moço, você não quer ser meu pai? Eu não aguento mais esse lugar." Eu confesso que chorei com essa situação. Fiquei comovido com isso. E, para falar a verdade, foram diversos sentimentos que passaram por mim. Primeiro foi a tristeza de saber que um garotinho, a criança, passar por uma situação como essa, e depois sentir raiva, sentir ódio de quem teve coragem de fazer isso com ela, de colocar uma criança num lugar tão miserável, tão desgraçado, tão infernal quanto aquilo. E mais ódio ainda das pessoas que maltratavam esses pacientes, não se importando que eles sejam crianças ou não. Realmente é muito complicado, muito forte. E para mim foi uma das partes mais comoventes quando eu estava fazendo esse vídeo. E assim encerramos mais um episódio aqui do Janela para o Desconhecido. Fico grato por terem nos acompanhado nessa jornada de descoberta e reflexão. Como sempre, eu adoraria ouvir o que vocês pensam sobre o assunto.
Então, não hesitem em comentar e compartilhar suas opiniões. Lembre-se de deixar aquele like se acharam que o conteúdo foi relevante. Cada interação ajuda a disseminar o conhecimento. E se tiverem sugestões para futuros vídeos, estou ansioso para ler todas as suas ideias nos comentários. Se desejarem se aprofundar nesse tema, recomendo a leitura do livro O Holocausto Brasileiro, de Daniel Lameck. O link está disponível na descrição ou nos comentários fixados, caso se interessem. Juntos podemos fazer a diferença, promovendo a justiça e respeitando a dignidade humana. Compartilhe esse vídeo, aprendam mais e, acima de tudo, se envolvam. Vamos trabalhar juntos para contribuir para um mundo melhor. Eu sou Felipe Camadoc e esse é o Janela para o Desconhecido. Até a próxima, pessoal!